Olá, aqui sou eu, David, e eu vou falar mais para vocês o que é uma epopeia. Uma epopeia é uma narrativa inversa, ou seja, o que é isso? Isto é, uma história que alguém conta para outra pessoa e que tem uma forma de um poema. E o que são falados nas epopeias? É, nas epopeias são uma celebração de grandiosos feitos de heróis, sejam eles lendários ou personagens históricos. Epopeia, ela tem uma estrutura básica, como qualquer outro texto. Não precisa seguir exatamente o que eu vou falar, mas tem que conter isso. Bom, ela tem que ter um herói, ela tem que ter também um deus para conceder poderes a esse herói. Depois do deus, tem que ter um contexto no final e, por fim, uma dedicatória. Isso tudo não precisa seguir exatamente o que eu disse, mas tem que ter para ser uma epopeia. Eu vou ler um trecho de Ednéias, que é de uns livros de Ednéias. De par em par, o onipotente Olimpo começa a corromper. Peça a Pai o seu poder divino, chamas e sua lâmina afiada para que eu possa a ti combater. Esse foi um pequeno trecho de um texto de Ednéias, que foi um escritor antigo do século I a.C. Olá, aqui sou eu, David, e vim falar da Ilíada, que é uma epopeia cuja autoria é atribuída a Homero, poeta grego do século 8 a.C. E nessa epopeia fala sobre a guerra de Troia em 20 cantos. Nessa epopeia, o Homero conta o penúltimo ano da guerra, que durou 10 anos, ou o 10º ano da guerra de Troia. E a Guerra de Troia é uma guerra bastante conhecida, bem famosa, né? Essa epopeia, que já tem até filme, e o principal herói é o Aquiles, tá ligado? É muito legal, é interessante. Tudo isso começa quando o filho do rei primário de Troia, ele sequestra a filha do rei da Grécia, eu acho, se eu não me engano. Ah, e o nome do que sequestrou ela era Paris, e o nome dela é Helena, né? A que foi sequestrada. Agora eu vou falar um pouco da estrutura interna de uma epopeia. Toda epopeia tem uma proposição. O que é uma proposição? É onde o poeta apresenta o assunto da epopeia. Toda epopeia tem uma invocação, que é onde o poeta pede ajuda para auxílios de entidades superiores. E tem a dedicatória, né, que é um elemento facultativo, e tem a narração. E eu vou falar um pouco deles agora. A proposição são alguns eventos ocorridos com Aquiles em torno dele durante a guerra de Troia, sabe? A invocação é quando pede a ajuda do Aquiles, porque Aquiles ele era semideus, sabe? Filho de Deus. A dedicação, né, que é um elemento facultativo, foi em torno dos acontecimentos da guerra de Troia. E a narração é de acordo com as coisas que aconteceram com Aquiles e etc. E é isso. Hoje eu vou falar da história de Ulisses, que é a Odisseia de Homero. E essa história começa com os deuses discutindo se levam Ulisses ou não de volta para casa dele depois da Guerra de Troia, que é o livro que o David falou, o Ilíada. Os deuses decidem que sim, ele vai voltar, só que com algumas coisas no caminho que atrapalham ele, tipo o deus do vento, ele foi colocado num saco, então o navio ficou andando, demorou para chegar em determinado lugar. Eles pararam numa ilha, tinham sereias que encantaram eles, ficaram há muito tempo. Teve a ocasião que os marinheiros foram transformados em porcos. Então foi demorando com que Ulisses chegasse na terra dele. Quando ele chegou, a rainha já estava sendo pressionada a escolher um novo rei, porque achavam que Ulisses tinha morrido. Mas Ulisses chegou lá, aconteceu a rebelião, ele conteve a rebelião e ficou consagrado como um grande herói. E o Homero conseguiu cumprir a função dele, que era construir um herói belo e grandioso, né? E tem essa coisa da invocação também, da invocação dedicatória, que são a Zeus, e no começo a preposição é essa dos deuses conversando. Muito obrigado. Bom dia! Depois do César ter comentado sobre a sua epopeia, eu vim comentar sobre a minha. A minha é sobre o livro Os Lusíadas, que foi feito por Luís de Camões durante a Idade Moderna. E por que esse livro é uma epopeia?
porque ele possui uma preposição, que é a chegar até as Índias, o caminho até as Índias, e confirma também os feitos de Portugal. Ele tem a sua invocação, que é invocar as ninfas, tem a sua dedicação, que ele dedica, Vasco da Gama dedica o poema ao rei de Portugal, e possui também a narração, que é a narração do caminho dos portugueses até as Índias.